Eles continuaram navegando normalmente e até que, de novo, acabou a água, eles pararam para encher os cântaros e caçar, buscar frutas, enfim, renovar as provisões do navio. E aí, eles perceberam que eles estavam chegando perto de um lugar. Zeto e Calais falaram: é Salmideço, estamos chegando perto de Salmideço. O rei daqui é meu cunhado. E aí todos olharam, porque Zeto e Calais eram filhos de Bóreas, o deus do vento. Então, para que o rei do lugar fosse casado com a filha de um imortal, é porque tinha, né, gozava de grande prestígio entre os deuses. E uau, que máximo e tal. Pararam e aportaram o navio. Zeto e Calais, felizes da vida, que iam ver a irmã Clio, e foram andando. Só que à medida que eles foram andando e entraram na cidade, era uma acrópole. Acrópole eram cidades que ficavam no alto de uma montanha. Então é uma montanha com um platô em cima. No alto da montanha tem o platô, a cidade é construída nesse platô. Isso se chama acrópole. E eles subiram o platô todos muito animados, né? Se sentiram em casa, estava na casa do cunhado, o cunhado de Zeto e Calais, era o rei do lugar, enfim. Quando eles foram chegando na cidade, eles foram estranhando o que eles estavam encontrando. Eles perceberam que era uma cidade fantasma. Não tinha ninguém ali. E aí eles foram entrando, estava tudo sujo de excremento de pássaros. E a cidade toda abandonada. Eles foram entrando, andando, estranhando cada vez mais o que eles estavam encontrando. E aí eles avistaram o palácio. O palácio estava bastante destruído. E aí eles entraram no palácio e ficaram horrorizados. O palácio estava mais sujo do que a cidade toda, cheio de excrementos de pássaros, tudo destruído. Eles ficaram horrorizados e de repente eles viram um senhor sentado a uma mesa. O senhor em frangalhos, magro, esquelético, franzino. A mesa toda suja, ele mesmo sujo, de excrementos de pássaros, um fedor, uma tristeza. E aí Zeto e Calais olharam para ele e falaram: por Júpiter, não pode ser? Rei Fineu? Visitantes. Há quanto tempo não recebo visitantes? Bem-vindos. Mas não tenho nada para oferecer, como podem ver. Outrora, minha terra foi muito próspera. Sim, sou eu, o antigo rei Fineu. Agora não sou mais nada. Outrora fui um querido dos deuses. Participava até mesmo dos seus banquetes. No próprio Olimpo, deram-me em casamento Clio, a filha do deus Bóreas. Gostavam muito de mim por causa do meu dom das minhas adivinhações. E eu era muito procurado pelo povo da minha terra para que eu os ajudasse. E buscando ajudar meu povo, um dia revelei mais do que eu poderia saber com as minhas adivinhações. Revelei segredos que eu só sabia porque frequentava o Olimpo. Então, Zeus me castigou, me retirando os olhos. E desceu sobre minha terra uma tempestade violenta que destruiu muito meu palácio. E como se isso não fosse castigo suficiente, mandou as arpias para atormentar minha cidade. Eu pedi que minha esposa querida fosse embora e guiasse o povo dessa terra para outro lugar onde eles pudessem viver em paz, mas eu não posso ir. Para onde quer que eu vá, as arpias vão atrás, eu tenho que ficar e sofrer o meu castigo. Já é terrível sofrer uma punição. Muito mais terrível é sofrer essa punição depois de ter sido um querido dos deuses. E mais terrível ainda é ter sido completamente esquecido. Júpiter
esqueceu-se de retirar o castigo e me abandonou aqui, sofrendo os horrores e as torturas das harpias. Os argonautas ficaram se entreolhando, completamente abismados. Era terrível o que aquele homem estava vivendo. Então eles decidiram. Eles saíram em mutirão limpando. Eles limparam o palácio, levaram o senhor para fazer asepsia, limparam, fizeram com que ele trocasse suas roupas e limparam tudo ao redor, consertaram o palácio. Não satisfeitos, ainda saíram pela cidade num mutirão de limpeza, limparam a cidade toda. E aí, quando eles por fim terminaram, eles mesmos foram se limpar, se banhar e trocaram de roupa, pegaram água e resolveram fazer um banquete ali para oferecer ao rei, e eles mesmos que já estavam morrendo de fome a essa altura. E quando eles começaram a comer, eles ouviram gritos estridentes que poderiam estourar os tímpanos de qualquer um. Aqueles gritos horríveis, agudos, ensurdeciam, e eles taparam os ouvidos quando eles viram os monstros chegando. Eram pássaros gigantescos com cabeça de mulher e uma capacidade de gritar tão alto, que podia mesmo ensurdecer. Todos taparam os ouvidos, mas os pássaros já estavam atacando a comida, comendo a comida e defecando por todo lado. Zeto e Calais desembainharam as espadas e partiram para cima dos pássaros. Os pássaros, quando viram, saíram correndo. As harpias, não eram pássaros, né? Eram harpias. As harpias saíram correndo, gritando para ver se espantavam os dois, mas os dois estavam com raiva, estavam com a espada na mão. Perseguiram a harpia. Eles voltaram até o Peloponeso, muito antes de onde eles tinham partido, e quando as harpias já não suportavam mais fugir, desceram em uma ilha, e quando eles iam transpassá-las com a espada, a própria deusa Íris aparece. Não! Eles deram um passo para trás. Não façam isso! Não toquem nas criaturas! Elas estavam cumprindo ordens. Aí Zeto e Calais pararam. Mas são ordens que não terminam mais. Fineu está condenado ao resto da vida, como se ele estivesse no próprio Tártaro, a passar o resto da vida torturado. Íris parou, meio que embaraçada. Eu vou falar com o próprio Júpiter e me encarrego de pedir que ele retire o castigo. Ela sabia que Júpiter tinha esquecido mesmo. Eu me encarrego disso. Fiquem tranquilos. Íris é a versão feminina do Hermes. Ela não é tão conhecida como Hermes Mercúrio. Mercúrio, um deus mensageiro, Íris também. Ela é mais conhecida pelo arco-íris, porque por onde ela passava, ela deixava o rastro do arco-íris atrás. Então, era como os gregos explicavam a aparição do fenômeno do arco-íris. Ela é mais conhecida, o nome Íris até hoje ficou arco-íris por causa da deusa. Mas ela também era uma deusa mensageira, era uma psicopompo, assim como Mercúrio. Eu me encarrego com Júpiter de pedir que ele retire o castigo, mas deixa as criaturas em paz. E aí Zeto e Calais embanharam a espada novamente e voltaram para encontrar os amigos.